Dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, mais um dia que estamos juntos em torno da palavra, juntos para meditarmos, lermos os textos que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida e tem sido um tempo maravilhoso. Já louvo a Deus aqui pela Antoninha, pelo Sandrinho, que bom estarmos juntos, pela Monique, pela Mari. Amém, meus irmãos, que bom estarmos nesse tempo de meditação na palavra, que podemos nos debruçarmos sobre os textos bíblicos para estudarmos, para termos esse tempo de comunhão. A nossa leitura de hoje, ela está em Levítico, capítulo 14 e capítulo 15. Eu quero já ministrar, coração dos irmãos. Nós temos feito a leitura de forma cronológica, então estamos aí já a metade, praticamente, do livro de Levítico. Então, daqui a pouco terminaremos o nosso quarto livro, irmãos, e que bênção, né? Em 2 meses, já 4 livros, que bênção. Lemos Gênesis, Êxodo, Jó e agora Levítico. E vamos entrar no livro de Números. Glória a Deus, isso tem sido bênção na nossa vida e quero convidar você para estar conosco todos os dias, irmãos. Esse é o propósito, todos os dias, às 6 horas da manhã. Então, quero ministrar a palavra. E ontem nós falamos, então, já entrando aqui na ministração, ontem o texto que lemos foi Levíticos, paramos no verso 13, e ele falava sobre a alimentação, sobre a impureza, quando estava no ciclo, a mulher estava no seu ciclo. Falava também sobre a lepra, O texto continua dando orientações a esse respeito, só que agora ele traz um caráter quando a pessoa ela é curada, como ela precisa agir, E aí vamos olhar também como isso se aplica nos dias de hoje, Então, a pessoa que era curada de uma doença de pele, que naquela época as doenças de pele estavam associadas com a lepra, Então, a palavra que se usava, hoje nós já aprendemos, para algumas doenças de pele, essas contagiosas, leva o nome de hanseníase, mas naquela época o nome era lepra e englobava toda essa doença. Quando a pessoa ela estava curada, ela olhava e falava assim, olha, não apareceu mais. Vamos lembrar, a pessoa que tinha o sinal da lepra, ela precisava se afastar do arraial. Ela não podia estar, irmã Miriam, Sônia, Juliana, vivendo em comunidade. Ela precisava se afastar e ela ficava isolada, irmãos. Então imagina que não era algo tranquilo, fácil para quem estava passando por essa situação. Quando ela era curada, tinha um ritual que precisava ser feito. Então a pessoa teria que raspar todos os pelos do corpo. Então, se fosse um homem, a barba, sobrancelha, tudo. Raspava todos os pelos do corpo e iria se banhar, E aí ele seria cerimonialmente puro. Ele ficaria 7 dias ali, para ver se a doença não voltava, e depois disso ele poderia voltar à tenda. Isso tem uma simbologia. A simbologia deste ato, olha, vamos ler aqui só para pegar o texto, Levíticos 14, 8. A pessoa que está sendo purificada lavará suas roupas, raspará todos os pelos e se banhará com água. Estará cerimonialmente pura e poderá voltar ao acampamento. Contudo, ficará fora de sua tenda por 7 dias. E aí ele tinha que oferecer um sacrifício ao Senhor. Então, e isso tem uma simbologia importante. Vamos ler aqui o Levíticos 14, 25 também. Depois disso, o sacerdote matará o cordeiro para oferta pela culpa. Pegará um pouco do sangue e colocará na ponta da orelha, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Então tinha todo um ritual que era feito. Então nós temos aprendido que isso não se aplica para os nossos dias, mas nós podemos tirar a essência do que Deus estava querendo mostrar. Então, quando Deus manda purificar, Ele está dizendo assim, olha, você agora é novo. Você está se limpando porque agora, e você está tirando todos os pelos do corpo, é como se você fosse uma criança que nasce. Então, você é uma nova criatura. Então, a sua vida, até a enfermidade era uma, agora você passa a ter uma nova vida. Então, a simbologia era essa. Quando também o sacerdote, na hora da purificação, ele pega o sacrifício de adoração e ele pega e coloca
sangue na ponta do dedo, na ponta da orelha e na ponta do pé, tem uma simbologia, né? Então, se você pensar que a pessoa leprosa, ela estava afastada, ela estava vivendo uma situação difícil, ela estava longe do convívio, o que significa isso? Que Deus agora está consagrando os sentidos. Deus está dizendo assim, ó, agora o lado direito, né, na ótica bíblica, ele sempre significou honra, né? Sempre teve esse sentido de honra, né? De entendimento. Mas quando ele toca também no dedo, no ouvido, ele está tratando o ouvir, o agir, e no ponta do pé, o dedo do pé, o andar. Então, se aplicarmos isso, irmãos, para a nossa vida, considerando o que Jesus fez, o pecado ele nos afastou do meio, né, da igreja, do meio do Senhor, do corpo do Senhor. O pecado nos afasta. E nós estávamos na posição de um leproso, longe. Mas o Senhor, quando Ele nos perdoou dos nossos pecados, Ele nos une a Ele. Então, isso é a graça. E aí nos dá condições de ouvir a sua palavra, de agir conforme a sua palavra, né? E andar no caminho da sua palavra. Então, isso é maravilhoso, irmãos. Quando o Senhor ele nos resgatou, Ele nos mudou o nosso estilo de vida. Nós não tínhamos direito de fazer o que queríamos, porque estávamos presos no pecado. Mas agora o Senhor nos dá liberdade para agir, para fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer. Então nós precisamos glorificar a Deus por isso. O texto também, irmãos, ele vai falar sobre a casa que estava com mofo, né? E aqui tem um detalhe muito sutil no texto, quando você ler, se você ainda não leu, volte lá, que é Levítico 14, 34. Olha só. Quando chegarem em Canaã, a terra que eu lhes dou como propriedade, preste atenção aqui nesse detalhe, e eu contaminar com manchas de mofo alguma das casas de sua terra, eu só peguei esse texto. Ele está dizendo assim, ó, quando eu contaminar. Quem está contaminando, irmãos? Aqui o texto é o Senhor, né? Eu peguei várias versões para olhar, e todas as versões elas falam a mesma coisa. Elas dizem assim que é Deus quem contamina, é Deus quem coloca o mofo. Irmãos, primeira coisa, nós precisamos entender, Deus é soberano e Ele faz o que Ele quiser. Deus ele é soberano e Ele pode fazer, Ele pode colocar situações para quê? Para nos trazer de volta ao entendimento de quem Ele é. Então, Ele está dizendo assim, ó, quando isso acontecer, e aí Ele vai dar a orientação. Ele vai falar assim que o mofo precisava ser removido. Então tinha a mesma sequência, né, irmãos? Religiosa, que era, olha, deixa lá parado, veja se 7 dias não tirou. Tinha toda essa sequência. Também a adoração, levar os animais, isso tudo, como nós já falamos, eu estou aplicando pontos que o Senhor trouxe assim ao meu coração quando eu li. Então, ó, o texto vai falar, olha, vamos ler aqui, ó, Levíticos 14, 44. O sacerdote voltará e examinará a casa. Se constatar que as manchas de mofo se espalharam, é evidente que as paredes foram contaminadas por mofo corrosivo e a casa está impura. Será demolida e suas pedras, madeira e todo o seu reboco serão levados para fora da cidade, até um lugar cerimonialmente puro. Olha isso, irmãos. O que a lei aqui dizia? Que se tivesse o mofo que Deus colocou, Deus permitiu que tivesse ali, ela teria que ser tirada, quebrada, arrancada as pedras, tirado o reboco, ao ponto que não tivesse mais. E eu quero fazer uma analogia, irmãos, com a permissão que o Senhor dá, né, muitas vezes, de sermos provados em algumas situações, ou de sermos tentados, né, pela nossa carne. Então, o que isso traz aqui? Vamos trazer isso em relação ao pecado, né? O pecado ele precisa ser retirado da nossa vida. Nós não podemos conviver com o pecado. É isso que talvez, né, o texto, né, trazendo uma analogia com os dias de hoje, nós podemos tirar desse texto. Então, irmão, se hoje na nossa vida, por acaso, tem lá um mofo, algo que está na nossa vida que às vezes atrapalha a gente na caminhada, sabe? Atrapalha a gente de evoluir. Tem coisas da nossa vida que nós precisamos tirar para quê? Para vivermos uma vida de santidade, uma vida que adora o Senhor, uma vida que vai bem dizer o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, precisamos romper com coisas que nos jogam para trás.
né? Às vezes, irmãos, você tem amizades que não são boas. Não é verdade? Amizades, irmãos, que não são construções que glorificam o nome do Senhor. Às vezes relacionamentos, irmãos, que são perversos, que nos aprisionam, né? Então, quando nós olhamos pela palavra, hora que a palavra está dizendo assim, olha, você olha para essa construção, que ela está ali, ó, com um mofo que está corroendo, que está acabando com ela, que está trazendo enfermidade. E a gente sabe, irmãos, que o mofo, ele traz assim, trazendo aqui, né, para os nossos dias, né, o mofo, ele dá rinite, dá sinusite, ele não é uma coisa boa, não é uma coisa boa de ter na sua casa, né? Você precisa, quando você está com uma parede mofada, ir lá pintar, colocar lá alguma coisa para tirar aquela umidade. Para quê? Para que você não tenha problemas respiratórios. Naquela época eles não tinham essa ciência, mas trazendo e aplicando para a nossa vida, irmãos. Às vezes, eu quero sempre trazer no âmbito espiritual, quando você talvez tem algo que está ali corroendo, sabe? Acabando com seus dias, deixando você depressivo, deixando você triste. Irmão, precisa tirar da sua vida isso. Precisa tirar isso da sua vida. Sabe? Se o pecado, a droga, o vício, algo que tem prendido você, tire isso da sua vida. Se no final de tudo você está com uma tristeza profunda, cansado, abatido, tire isso da sua vida. Essa foi a orientação. E aí, quando tudo estava ali, tirou tal, você reconstrói de novo, começa do zero. Amém, meus irmãos? É isso que a palavra está dizendo. Também no capítulo de número 15, ele vai orientar sobre... Então, claro, irmãos, eu quero sempre citar, nós estamos lendo aqui, mas são orientações que não cabem mais para os nossos dias. Essas leis se encerraram em Cristo, mas temos olhado o caráter de Deus, como Deus se revela através desses textos. No capítulo de número 15, Deus vai orientar sobre as secreções, sobre os fluidos que saem do corpo humano. Né? Naquele tempo, tudo isso deixava o povo impuro. É isso que a lei diz. Preste atenção, Levíticos 15, 2. Deem as seguintes instruções ao povo de Israel. Qualquer homem que tiver fluxo corporal estará cerimonialmente impuro. Aqui ele está tratando, irmãos, de situações sexuais, né? O texto vai tratar de ciclo menstrual, o texto vai tratar de várias coisas, né? Então, após ato sexual, o texto vai tratar de várias coisas. Mas a hora que eu estava lendo esse texto, o Senhor me fez enxergar o texto daquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Então, a mulher ou o homem que tinha qualquer secreção ou estava fluindo algo do seu corpo de forma contínua, ela se tornava impuro e era afastada do arraial. E todo lugar que sentasse, né, estava impuro, toda roupa que colocasse estava impuro, irmãos. Olha só, vamos ler aqui, ó. Levíticos 15, 25. Se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Irmãos, quando eu li esse texto, já me remeteu à mulher do fluxo de sangue, que ficou 12 anos vivendo nessa situação. E aí, irmãos, quando olhamos para isso é uma situação terrível. Tanto tempo você se sentindo impura, sentindo, sabe, que não pode viver em sociedade. Você imagina, irmãos? Às vezes nós vivemos assim pelo pecado. O pecado entra na nossa vida, irmãos, e nós vamos ficando impuros, vamos ficando distantes, a nossa vida vai se afastando, a gente vai ficando isolado, sozinho. Por quê? Porque às vezes não conseguimos mais nos relacionar, não conseguimos mais, às vezes é a droga, às vezes é o vício, às vezes é uma situação mesmo de enfermidade do nosso corpo, mas o que a palavra fez com aquela mulher, apenas um toque em Jesus transformou a vida dela. Essa lei, irmãos, não se aplica para nós hoje. Hoje alguém que está enfermo, nós chamamos para que venha para o templo, para que possamos orar, colocar as mãos e essa pessoa ser curada. Mas o que precisamos entender, irmãos, que o pecado realmente nos afasta, o pecado nos deixa longe do Senhor. Mas um toque apenas em Jesus, apenas um toque, seja por enfermidade, seja por qualquer coisa, ele pode transformar a nossa vida. E como tocamos em Jesus, irmãos, quando declaramos o nosso coração a Ele, quando entregamos a nossa vida a Ele. Isso transforma a nossa vida, transforma as nossas situações, sabe? Então, irmãos, o Senhor aqui ele está sendo didático com o povo que estava saindo do Egito. Deus estava ensinando em detalhes, e isso é lindo dos textos, né? Mas nós temos a certeza que Deus ele ainda continua poderoso para mudar as nossas situações. A graça nos alcança, irmãos.
Hoje a graça não nos condena pela nossa enfermidade, a graça não nos condena, irmãos, por causa de uma situação que Deus abençoou, né? Então, hoje o que nós precisamos crer, que Deus ele continua cuidando e mudando a nossa história. Então, entregar a vida a Jesus é confiar que, ainda que você esteja passando por momentos às vezes de solidão, às vezes você está se sentindo preso, sabe, não sabe o que fazer, eu quero te trazer um convite. Talvez as mulheres daquela época se sentiam assim. E o que elas fizeram? Elas entregaram a sua vida a Jesus. Aquela mulher, né, entregou a sua vida a Jesus. Ela foi se arrastando e tocou em Jesus. Sabe, ela acreditava que em Jesus podia mudar a vida dela. A lei dizia, fica afastada. A lei dizia, fica isolada. A lei falou, você não tem mais condições. Mas a graça dizia, vem, toque em mim, porque vai sair virtude, vai transformar a sua vida. É isso que precisamos colocar a nossa vida, irmãos, no Senhor, porque é do Senhor que flui a salvação. É do Senhor que flui a cura. Irmãos, e ainda que não sejamos curados das nossas enfermidades e doenças, nós sabemos que lá, no Senhor, aleluia, quando chegarmos naquele grande dia, teremos o nosso corpo transformado e seremos como Ele é. Amém, meus irmãos? Então eu quero orar por gratidão, né? Gratidão pela salvação, porque toda vez que alguém era curado, ele sacrificava, né? E nós hoje reconhecemos nosso holocausto é a nossa adoração ao Senhor. Ele recebe como um cheiro suave, né? E não importa o quão sujo, né, você está, o Senhor tem perdão para aqueles que reconhecem, Wellington. Então, irmãos, vamos orar ao Senhor, né, pedindo a Ele, né, que tire qualquer pecado. Se por acaso tiver pecado na nossa vida, que saia em nome de Jesus, né? E por último, né, irmãos, pois nem a lepra tem poder diante do sangue de Jesus. Nada, irmãos, tem poder diante do sangue de Jesus. Nenhuma enfermidade, nenhum pecado. Talvez você vive acusado por algo que cometeram com você no passado. Deus manda eu dizer isso aqui, toca no meu coração. Talvez você viveu coisas no seu passado que deixa você abalada, triste, sabe? E às vezes você fica até deprimida. Mas hoje que Deus está mandando eu dizer a você, o sangue de Jesus, ele purifica você até desse mal que fizeram com você. O Senhor te purifica. E se você cometeu um pecado, e talvez hoje você se sinta culpado, o Senhor também tem perdão para você. Amém? Para todos que se arrependem e creem nele. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Pai, eu quero orar. Primeiro, Senhor, obrigado pela salvação e obrigado por me perdoar, Senhor, do meu estilo errado de vida. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos limpe, para que possamos, Senhor, te adorar. E se por acaso, Pai, fomos frutos de um pecado, de um abuso, perdoe, Senhor. Perdoe, Senhor, aquele que abusou. Haja com justiça, se ele está arrependido. E, Pai, traga alívio, Pai, para o que foi abusado. Porque eu sei que não é fácil, Senhor, conviver com tantas coisas. Pai, se por acaso, Senhor, estamos sujos por causa do pecado, se o pecado, Senhor, de alguma forma ele nos sujou, nos deixou, Senhor, mofados. E às vezes, Senhor, tem coisas que carregamos na nossa vida, Senhor, que nos afasta de Deus. Eu peço, Senhor, que hoje nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, que possamos tirar isso da nossa vida, assim como o mofo era tirado da casa, as pedras eram retiradas, quebradas, que possamos retirar tudo aquilo que nos deixa vagaroso, Senhor, que nos deixa, Senhor, limitados, e possamos, Senhor, viver uma vida que te adora, que venha para bendizer o seu nome, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo e te louvamos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Foi esse o texto que nós lemos hoje, né? Tem sido o desafio de ler Levíticos, né? Mas temos feito isso juntos e tem sido uma grande bênção, e que bom que estamos juntos aqui. Eu quero já deixar um convite aos irmãos. Hoje nós temos a nossa oração, sala de oração aqui na Avenida do Taboão 3659. Quarta-feira às 20 horas nós temos o nosso culto e domingo às 10 horas também. E, irmãos, todos os dias nós temos live, todos os dias, né? Inclusive hoje, irmãos, hoje eu estou aqui na live, mas hoje eu comemoro 11 anos de casado, irmãos. Aleluias! 11 anos, né? Eu e a minha preciosa, minha pretinha, daqui a pouquinho ela vai acordar, né? E 11 anos que nós nos unimos. E eu louvo a Deus pela vida dela, eu não posso deixar de fazer isso aqui. Louvo a Deus. Pastora Suelen, meu amor, pela sua vida. Quando ela assistir esse vídeo, ela vai ver isso. Amém, meus irmãos? Mas também quero dizer que
Estaremos aqui todos os dias na live, em oração. E você também pode acompanhar, até anotei aqui, irmãos, se você procurar como Roger Marques, né, em qualquer dessas redes, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, você vai encontrar lá e aí você pode assistir esse vídeo que fica gravado. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um feriado, uma terça abençoada. Que Deus abençoe.